Então, como o Juan apresentou, meu nome é Vinícius Giglio, eu sou pós-doutorando na Unifesp, Baixada Santista, integro o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha no momento. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória aí, que se confunde muito com esse trabalho, com esse conhecimento empírico de pescadores, levantando informações para trabalhar a gestão dos recursos naturais. Então, um breve histórico sobre a nossa história enquanto humanidade no planeta, né? Nós temos alterado as paisagens naturais ao longo de há milhares de anos, né? Cerca de 2.000 anos, 2 milhões de anos. E falando com relação ao mar, a gente tem um longo histórico também de alteração, com a pesca sendo uma prática pré-histórica de cerca de 40 mil anos, né? Começou-se a pescar, surgiram os barcos de pesca de arrasto, que eram barcos à vela, na Europa, ao longo do século XVI, e na sequência os barcos maiores de processamento de peixes a bordo, né? A gente conhece aquela história que antes falava-se que os recursos naturais, os recursos marinhos eram inesgotáveis. Então, a nossa evolução enquanto humanos aí tem uma relação muito grande com o uso dos recursos marinhos e a alteração desse ambiente. Aí essa figurinha clássica aqui do artigo do Halper, né, mostrando que poucas áreas marinhas no planeta estão pouco alteradas. Ele revisitou essas informações, isso daí é de 2008, são informações antes de 2008, ele revisitou agora não, há 7 anos atrás, em 2013, viu que na grande maioria dessas áreas, né, os impactos estão se acumulando, não está ocorrendo uma redução dos impactos, né, então, à medida que esquenta e que vai ficando mais vermelho, mais impacto, a costa brasileira teve um aumento muito grande com relação aos impactos. Então, achar ambiente marinho que tenha muito pouco impacto, aí são alguns oceânicos e é cada vez mais difícil. Então, para conhecer, para fazer a gestão, para entender um pouco mais sobre a nossa história, como temos alterado o ambiente marinho, precisamos voltar no passado para saber como é que era, o que mudou, para fomentar, por exemplo, estratégias de gestão como restauração de estoques pesqueiros, por exemplo, trabalhar estratégia de conservação, e nisso surge um tema de pesquisa chamado ecologia histórica, que ele envolve várias disciplinas que basicamente voltar no passado e levantar informações sobre ocorrência, sobre abundância dos recursos, sobre espécies invasoras. Então, essa área aí surgiu no século XVIII com um inglês, se eu não me engano, irlandês, Dennis Barrington, que uma espécie de castanheira portuguesa que era bem comum na Europa na época. Ele, depois de conversar com algumas pessoas idosas na época, ele começou a perceber que essa espécie não era tão comum há décadas atrás. Então, ele saiu pesquisando registros e ele viu que essa espécie invadiu uma boa parte da Europa por causa da ação humana, né, carregando mudas. E aí foi o primeiro estudo mostrando, né, uma pessoa que revisitou dados antigos para mostrar uma ocorrência na distribuição de uma espécie. Então, vou dar um exemplo aqui do Brasil bem interessante sobre ecologia histórica. Foi no Maranhão, num acervo de uma instituição pequena no Maranhão, um pesquisador lá, aquela caixa guardada lá, toda cheia de poeira, ele encontrou documentos mostrando a venda do comércio de peles, né, de animais, outras coisas também, mas tinha muita coisa do comércio de peles. E esse autor verificou que era uma informação que estava meio que perdida na história aqui da Amazônia, né? Uma época de comércio que era mais ou menos 1 milhão de animais mortos por ano por causa da pele. A pele ia para a Europa, chamava-se até na Europa, eles chamavam de época da fantasia. Então, milhares de animais, rendeu bilhões de reais. Ele resgatou essa história
essas informações serviram para a gente saber como é que era a população dessas espécies, né? Ter informações sobre, deu bastante mídia, né? Como foi o desvendamento, foi uma coisa meio que sem querer dele, foi um massacre, né? Nessa época na Amazônia, cerca de 1 milhão de animais por ano morreram, várias espécies tiveram a população dizimada, onça, vários mamíferos, jacaré também, enfim, um estudo liderado por um brasileiro. Aí, como que a gente volta atrás para resgatar esses dados históricos aí, né? Então, existe diversas fontes que você busca e cada fonte tem mais ou menos uma abrangência de tempo que você consegue pegar. Aí, os ecológicos, que são mais recentes, né, a partir da meados em 1950, um pouco mais, bem mais aqui no Brasil, no caso, né, marinho. Histórias orais a gente consegue resgatar um pouco mais com o pessoal mais idoso, aí parte para fotografia, textos de jornais, aí o que pegaram ali, registros de exploração e comércio, e dá para voltar mais atrás ainda com descrições, narrativas, mapas e cartas náuticas. Então, quanto mais a gente volta no passado, mais difícil é montar esse quebra-cabeça, né? Aqui essa figura mostra aqui a evolução nos impactos humanos, né, e as ferramentas usadas pela ecologia histórica. Eu tenho trabalhado bastante com histórias orais, que é o que a gente tem, vamos dizer assim, que é o que a gente tem mais na mão para se trabalhar, né? Histórias orais são pessoas que você entrevista para conseguir resgatar informações do passado. Então, eu comecei, eu sou biólogo, sou formado em Santos, estudei numa instituição particular lá, sempre quis trabalhar com pesquisa, mas nunca tive oportunidade. Como vocês sabem, instituição particular não tem tanta pesquisa quanto uma pública, e também porque eu tinha que trabalhar durante a graduação para ajudar a arcar com as minhas despesas, então eu era estagiário numa empresa na época, e me formei e continuei trabalhando nessa empresa, mas sempre quis trabalhar com biologia, com pesquisa também. E aí, em 2008, estava 1 ano com carteira assinada, não ganhava um salário muito bom, mas estava ali querendo arrumar alguma coisa, procurando. Surgiu a oportunidade de trabalhar no Banco dos Abrolhos, em um projeto de pesquisa lá, de pesquisa e conservação, né, que é o MERES do Brasil. Então, eu fui contratado, não tinha a mínima noção do que era trabalhar com pesquisa. Noção eu tinha, mas experiência zero de trabalhar com pesquisa, né? Como o professor Ronaldo mostrou aí numa apresentação anterior, a Abrolhos é um complexo recifal, uma área muito biodiversa, que tem diversos ambientes, né? Conectividade, ele mostrou ali o padrão de ocorrência das espécies, a conectividade dos ambientes, e tem uma área muito rica de manguezal. Então, essas figuras aqui são lá do Banco dos Abrolhos, que a gente conseguiu levantar, né, figuras antigas. Então, a partir de 2008, eu fui para lá trabalhar e me deparei com uma missão lá nesse trabalho, que era trabalhar com essa parte de conhecimento dos pescadores, né, o chamado conhecimento ecológico local, para levantar informações sobre uma espécie ameaçada, que continua com uma portaria de proibição da pesca, mas que era uma prioridade levantar mais informações. Então, saí entrevistando pescadores, conhecendo as comunidades, conversando com pescadores locais. Lá tem uma área estuarina muito grande, que tem bastante gente vivendo, e eles têm um modo de vida muito peculiar, né? Eles são regidos pela maré, diferentemente do pessoal que está na cidade. Então, nessa época, muitos não tinham energia, tinha uma placa solar que funcionava algumas coisas. Boa parte desse pessoal idoso, boa parte não, digo que a maioria eram analfabetos, mas eles tinham uma vivência muito grande com o mar, né? Tanto que a gente chamava eles de especialistas. E aí começamos a fazer entrevistas com esse pessoal, de várias idades. Aqui, no caso, sou eu, né, fazendo a entrevista, e aqui atrás é uma pessoa da comunidade que ia com a gente para ser um facilitador, assim, né, que a gente estava fazendo perguntas sobre uma espécie ameaçada que tem a pesca proibida.
Então, essa pessoa explicava um pouco o que era, que o objetivo não era repreender ninguém, era obter um pouco de informação. E ele ia comigo lá para fazer esse approach. Então, aqui, para vocês terem uma ideia como é a casa desse pessoal, é um modo de vida bem diferente, uma casa bem simples, de grande parte desses pescadores lá. Aqui, na colônia também, fiz bastante entrevista. O pessoal mais jovem também. E essa abordagem que a gente usou foi, a gente chama de processo de seleção de informantes, que é você sai entrevistando um monte de pescadores para saber quem são os especialistas com relação ao tema em específico. Tá? Essas capturas aqui são de meros lá no Banco dos Abrolhos, tá? Nos anos 90, antes da portaria, o pessoal cedeu essas fotos, antes da portaria ser implementada, foi em 2002. Então, perguntávamos quem eram os pescadores mais experientes, numa entrevista rápida, e selecionávamos, depois selecionávamos os mais experientes para fazer essa entrevista. Aqui são as artes de pesca que eram usadas para capturar espécies. E aí coletávamos um monte de informação numa entrevista chamada entrevista com especialistas, com esses pescadores, né? Ocorrência de agregações reprodutivas, aspectos socioeconômicos, como é que era a venda, se a espécie tem importância econômica ou não. A maioria diz que é uma captura eventual, que não tem importância econômica, e separamos entre os pescadores do mangue e do Recife. Então, a tendência de ocorrência, a tendência populacional da espécie, de abundância ali nas capturas, quase todo mundo falou que diminuiu, né, que corrobora com a informação científica, né, que a espécie teve um declínio populacional muito grande, tanto os pescadores recifais quanto os pescadores do manguezal. E fizemos também, com esses especialistas, um mapeamento das áreas de ocorrência, que era basicamente colocar um mapa, uma imagem de satélite, colocar uma lâmina de plástico em cima e mostrar para eles e sair perguntando para eles a área de ocorrência dessas espécies, né? Primeiro fazíamos um reconhecimento da área, ali eles iam mostrando qual era a qual, para eles se familiarizarem com o mapa, e saíam mostrando. Então, no estuário tem algumas áreas que são críticas para a ocorrência da espécie juvenis, que ocorrem muito, os indivíduos juvenis, né? Conseguimos fazer esse mapeamento. E na área recifal, nós mapeamos uma área de agregação reprodutiva da espécie, que esses pontinhos pretos, que são áreas que essa espécie ela se junta em determinada época do ano, né, todo ano, para reproduzir, a chamada agregação reprodutiva. Aí é um momento importante da espécie que ela vai deixar descendente ali, né, vai reproduzir. E se você for lá e pescar todo mundo, como esse pessoal aqui costumava fazer, se eles não desovaram ainda, você pode estar acabado com essa geração e com a geração seguinte. Então, os pescadores informaram esses locais, né, a gente pegou o ponto, fomos visitar essas áreas, e depois de algumas tentativas conseguimos achar agregações com poucos indivíduos, 5 indivíduos. Isso fazem vários anos, eu acredito que essa agregação já tenha sido extinta, infelizmente, mas era um local de agregação, entregamos aos gestores na época, tentamos trabalhar estratégias de proteção, mas até agora não conseguimos. A esperança era junto com a implementação de UCES no Banco dos Abrolhos, que foi explanada aí pelo professor Ronaldo, mas até hoje a espécie tem a pesca proibida, mas só proibir a pesca não adiantou, porque ele continua sendo pescado lá nessa agregação reprodutiva. Então, além disso, fizemos entrevistas também com os pescadores para conhecer como está o estado dos recursos pesqueiros em geral lá na região. Aqui só para mostrar, tem vários rios aqui para você navegar de um lado a outro, que demora várias horas. Então, é um ambiente estuarino bem grande, tem uma reserva extrativista lá desde 2008. E aí, o que nós vimos? Nós vimos que quanto mais velho o pescador, mais espécie ele fala como sumiu. A gente perguntava qual espécie, quantas espécies desapareceram, sumiram, se eu acho que sumiu. Aí, quanto mais velho, mais espécie, né? Aí, corroborando com os dados científicos que a gente tem, que os recursos pesqueiros estão declinando, só que voltando um pouco mais atrás,
né, uma comparação aqui com as gerações. Então, é uma tendência crescente do pessoal mais velho falar que tem mais espécie sumida. Aí, tubarão, epinefelídeo garopa, o mero, robalo, bagre, a pescada, várias espécies, principalmente as que têm um tamanho corporal grande. Aí, para o pessoal que capturou duas espécies, uma que é o priches, né, que é o peixe-serra, o espadarte, que eles conhecem lá, vimos que o tamanho das capturas diminuiu, e até o pessoal mais novo, os poucos que capturaram indivíduos abaixo do tamanho de primeira maturação gonadal, né, já indicando uma sobrepesca de crescimento, e o mero também diminuiu o tamanho das capturas ao longo do tempo. O pessoal mais novo capturando indivíduos menores, indícios de sobrepesca de crescimento. E fizemos um teste de extinção para o priches, né, que é para o espadarte, e vimos que a chegada da rede de pesca lá foi assim importante para o declínio da espécie, porque ele se enrosca fácil em rede de pesca. Então começou a declinar desde então. A gente não bateu o martelo que está extinto na área, porque alguns pescadores citaram captura nos anos 2000, que é algo que era meio que improvável para a gente, não sabia, a espécie sumiu lá há muito tempo, mas surgiu essa informação, e aí ele foi descrito como colapsado na região do Banco dos Abrolhos, né? Então, a gente pega o relato da última captura e faz um teste de extinção e vê a magnitude de declínio ao longo dos anos, com esse teste de extinção. E aí, esse senhor aqui já faleceu tem alguns anos, né? Porque ele tinha 80 e tantos anos, ele tinha tanta informação para falar que dava, acho que um doutorado, só o que ele sabia. E ele forneceu duas informações, a gente publicou um estudo também aí muito influenciado pelo que ele disse, e ele tinha muita informação sobre mortalidade natural. Ele falava a importância da mortalidade natural para o declínio da espécie, da população, algo que nunca havia sido reportado na literatura. Então, pelo enroscamento nas raízes das árvores, indivíduos grandes, que ele falou que viu alguns, né, quando a maré muda, o bicho fica preso ali, a maré muda, seca o mangue e ele morre fora d'água, e indivíduos presos, juvenis principalmente, presos em poças de maré, em uma área lá chamada Largo, que é uma planície grande que se alaga ao longo do... Quando a maré enche, ele se alaga, ele é alagado, né? E quando a maré seca, ele seca e forma algumas poças, e algumas poças muito pequenas, que não dá para um peixe, ela esquenta com o sol, o peixe morre lá, morre frito lá nessa poça. E ele reportou ver dezenas de indivíduos juvenis de priches em 2 ou 3 eventos de marés grandes, presos nessa poça e morrendo. Então, esse foi o primeiro evento aí que é conhecido de relato de mortalidade natural significativa para a espécie, né? Pensando que essa espécie não era tão abundante, dezenas de indivíduos. Aí, mais uma espécie que a gente levantou um pouco mais de informação com base no conhecimento que a gente foi recebendo dos pescadores, que era uma espécie que estava muito sumida, que é a tal da panã amarela, que eles chamam lá, que é um peixe muito famoso lá entre eles, chamado Sphyrna tudis, que alguns contam a história de sorte com relação à captura deles, tem vários contos com relação a essa espécie, o priches e o mero também. Então, a gente viu que, mais recente, houve também evidências de uma sobrepesca de crescimento da espécie, o tamanho dos indivíduos diminuiu, e essa espécie está sumida assim, no nosso litoral brasileiro inteiro. No norte, alguns registros, houve um na Bahia há pouco tempo, então é um bicho que desapareceu. Então, esse gráfico de cima aqui mostra que o pessoal mais velho, a maioria capturou a espécie, mas o pessoal mais novo, a maioria não. Então, ele sumiu, está sumindo ao longo do tempo, e é uma espécie que a gente tem muito pouca informação, até para saber a causa do declínio, né? A gente relaciona a pesca, mas qual foi o tipo de pesca que sumiu com ele, tudo. Então, vimos que o pessoal que captura mais lá nos abrolhos, em todas as gerações, usa a rede de espera,
e espinhel, né, o pessoal estuarino principalmente, mas eles citam também a pesca de arrasto como um fator, como um aviamento de pesca importante para causar o declínio da abundância dessa espécie aí. Então, a rede de espera, mas também a pesca de arrasto. E aí, trabalhamos questão de alimentação também da espécie, outras coisas. E aí fizemos a devolução desses resultados para a comunidade, né? Porque, é claro, você coleta informações dos atores ali, é um dever moral de você apresentar esses resultados para ele. Aqui é uma reunião da colônia de pesca, que eu aproveitei o momento para devolver essa informação. Aí também fomos nessas comunidades, falamos com os pescadores, os especialistas entrevistados, e falamos também com os netos deles, a grande maioria netos, que esse pessoal já é idoso, né? Foi muito legal apresentar esses resultados para a próxima geração e mostrar que essa informação, quem é o especialista ali, o detentor do conhecimento, que está fornecendo informações ali para fazer a gestão dos recursos, tudo é a família dele. Né? Então, eles se viam os avós nas imagens lá, mostrando o avô participando, fazendo um mapa ali, então eles se sentiram muito incluídos no processo, e também a figura dos avós muito valorizada, né? Fornecendo informações, tudo. Então, lá são escolas pequenas com várias séries, que são comunidades remotas, né? Então, eles estudam até um certo momento lá na comunidade e depois vão para a cidade. Então, eu passei de escola em escola apresentando esses resultados. Então, o processo lá no Banco dos Abrolhos, a gente trabalhou, teve 4 etapas, né? Foi a coleta de dados, fazendo entrevista com os pescadores, adquirindo essa informação. A segunda foi a comunicação com os pares, né? Através de artigos revisados por pares. A terceira foi a comunicação com as comunidades e o público em geral, tentando repassar essa informação de uma maneira mais palatável possível para eles. Né? Tive que ter todo Não é fácil você repassar uma informação, você que está acostumado com linguajar técnico, para uma pessoa que não entende esse linguajar técnico. Como eu falei, os pescadores mais velhos, a grande maioria são analfabetos, então você tem que encontrar palavras, você tem que encontrar maneiras de explicar para eles de uma maneira que eles consigam entender. Mas depois de muito tempo convivendo com eles, foi relativamente fácil. Então publicamos um livro contando essas histórias. E a próxima etapa também, mas é necessário um certo cuidado, a gente está vendo cuidadosamente, deixar essa informação disponível, depositada em um banco de dados. É claro, isso é informação de pessoas, né? Tem toda essa questão, mas o sonho é ter parte dessa informação disponível no banco de dados, para daqui a, sei lá, 50, 60 anos, alguém trabalhando com ecologia histórica venha e revisite essas informações aí, ou agora também usa essas informações para outras coisas, para fazer estudos. Então, foram as entrevistas, né, áudio e as entrevistas transcritas, nós temos os mapas, fotos e os documentos escritos, que muitos entregaram de comércio, de espécies e tudo. Então, esse é a próxima etapa. Então, o que nós estamos vimos em Abrolhos, né? O tal do mudanças de ponto de referencial, né? Ou shift baseline, que é um termo que está bem famoso aí na literatura, né? Um hot term. Há uma mudança no ponto de referência entre gerações. Né? Então, o pessoal mais velho conhece um ponto de referência que era muito mais abundante, as espécies, a paisagem era menos alterada, e vai descendo as gerações, vai ficando mais alterado. Então, essa devolução das informações que a gente fez, além de ser um dever como cientista fazer, né, ao longo do tempo, aí, com a minha experiência, lendo, ao longo desses anos, aí, mestrado, doutorado, eu comecei a perceber que, além disso, essa necessidade da geração mais nova saber como era no passado é super importante, por exemplo, para você fazer a gestão do território. Um exemplo, as áreas protegidas de Abrolhos. Se o pescador acha que está tudo bem lá,
que a quantidade de peixe que tem lá atualmente não está caindo, está tudo bem, está normal, ele não vai querer ela protegida. Ele não vai querer. Então, essa informação dos pescadores antigos ela é essencial de ser repassada para eles saberem como está a situação dos recursos pesqueiros no momento. Então, estou trabalhando um artigo teórico. Geralmente, o pessoal que trabalha com essa questão de shift baseline, eles têm uma sentença clichê, que é o seguinte: precisamos recuperar, fazer o recovery, né, recuperar os nossos ecossistemas para não acontecer essa mudança, esse shift baseline. Mas, gente, vamos ser realistas. A grande maioria dos sistemas marinhos e costeiros nós não vamos conseguir recuperar. O Banco dos Abrolhos, um exemplo, né, o professor Ronaldo mostrou lá a tendência de declínio de recursos, declínio de cobertura de coral, nós não vamos conseguir recuperar aquilo ali. Então, isso é mais uma sentença clichê que é fora da realidade na grande maioria das áreas. Então, eu estou entrando um pouco mais a fundo nessa questão de como ocorre a transmissão de conhecimento. Então, existem algumas formas. A transmissão horizontal, esse artigo está em preparação, tá? Até essa figurinha aqui, esses atores me incomodam, que só tem homens aqui. Eu quero trabalhar a questão de gênero aqui nessas figuras também, que tem pescadoras lá também em Abrolhos e milhares de pescadores no mundo inteiro. Existem algumas formas de transmissão de conhecimento. Então, existe a transmissão horizontal entre pares, né, da mesma geração, a transmissão vertical, que é na mesma genealogia, né, de família, que ela é um pouco mais conservativa, né, porque ela fica navegando entre a família ali, então alguns tabus culturais que uma família tem, por exemplo, podem ser mantidos, e a transmissão oblíqua, que ela é mais efetiva, né, ela é mais ampla, que ocorre entre diferentes famílias. Então, pensando numa transmissão dentro de uma comunidade, essas são as principais formas. Então, uma pessoa que ela recebe esse conhecimento e não tem a percepção alterada, ela tem uma maior conexão com o ambiente, ela é mais consciente do uso sustentável dos recursos que está acontecendo, né? Ela é mais disposta a trabalhar com estratégia de gestão e conservação, porque ela sabe que a coisa está feia. O meu avô pescava há 80 anos e me falou que o que eu pesco hoje é 10% do que ele pescava. Então, a gente está trabalhando a importância de se passar essa informação, mas talvez nem tanto como cientista, como eu fiz, eu ser um ator externo que repassar. Eu acredito que a melhor maneira é você fomentar essa informação ser trabalhada de dentro da comunidade, ser passada por iniciativas que os atores participam do começo ao fim e que ela seja mantida e trabalhada em estratégias dentro da comunidade. Existem vários exemplos no mundo, como, por exemplo, escolas de saberes populares em comunidades, até guias feitos por atores de comunidades para se trabalhar como repassar esse conhecimento ou como acessar os atores mais velhos de uma comunidade para eles repassarem esse conhecimento. Então, a nossa mudança no planeta atual, ela traz alguns desafios a essa transferência de conhecimento, que ela está cada vez menor. Aí a gente estou discutindo nesse artigo, que é o seguinte: os nossos meios de comunicação, os mais jovens e os mais idosos, né, o pessoal de comunidade tradicional mudou muito a forma de comunicação. Hoje em dia, as gerações mais novas, elas estão muito fortes na comunicação digital. E o pessoal mais idoso, eles continuam tendo a comunicação ali pessoal, a contagem de histórias e tudo. Então, como lidar com essas mudanças, né? Sendo que as ferramentas de comunicação agora elas mudaram, né? Então, tem uma tendência, muda bastante, né? O pessoal de meia idade, eu coloquei ali que é meio termo, mas o pessoal mais idoso não trabalha tanto com essa comunicação digital. Outra questão também, algumas práticas tradicionais, como a contagem de histórias, que é muito comum, por exemplo, na África, essas mudanças no mundo, não só as mudanças de comunicação, globalização, a necessidade de o capitalismo, né, tem tirado as pessoas cada vez mais de comunidade e dessas práticas culturais. Então, a contagem de história, que é um idoso lá sempre e conta a história para a comunidade, está morrendo aos poucos. Na África, por exemplo, existem iniciativas que as pessoas estão gravando essas histórias, porque o pessoal que conta história está começando a morrer e não tem
quem substitua, né? Falta interesse, cada vez menos tem pessoas ouvindo. Então, esse é um desafio aí, como fazer o conhecimento ser transferido para situar mais as pessoas, fazer com que elas tenham mais noção de como está o estado dos recursos atualmente, para a gente poder fazer uma gestão mais efetiva aí, com base nos atores que estão no território, porque não dá para fazer gestão de pesca, conservação, sem envolver as pessoas, sem ter os pescadores envolvidos, sem ter os atores envolvidos. Isso é uma panaceia, não dá para você fazer conservação assim. A gente viu isso, um exemplo claro lá no Banco dos Abrolhos, com a proposição lá da criação de UCs novas. Então, obrigado, pessoal, fico aí disponível para a gente conversar, e só queria agradecer aí os financiadores que me financiaram ao longo da minha carreira aí, e principalmente o Programa Petrobras Ambiental e a Fundação Biodiversas, que financiaram esses trabalhos lá no Banco dos Abrolhos.